Bom dia, bem-vindos a mais um podcast A Ler Aqui a Gente Se Entende. Desta vez, a entrevistar a jovem Rita Menezes. Vão estar a Catarina, a Luísa e a Mara da turma 8º D. A Rita tem 28 anos e é educadora de infância no Porto. Olá Rita, tudo bem? Olá meninas, tudo bem? E com vocês? Também, obrigada. Com que idade começaste a ler? Então, comecei a ler mais ou menos com 15, 16 anos, a criar hábitos de leitura e a ler livros por vontade própria, a ter o meu cantinho de leitura, a ter livros no meu quarto e assim. O que te motivou a ter esse interesse pela leitura? Então, confesso que inicialmente não havia muito interesse, mas naquela fase da adolescência tinha que ler o que a escola, o que na escola era obrigatório, mas depois então a minha mãe tentava incutir em mim hábitos de leitura e fazer-me entender que realmente a leitura nos faz ver o mundo de outra perspectiva e depois de começar a ler ficou o bichinho e então já dava por mim a ter momentos no meu dia a ler e a sentir prazer com isso. Qual é o género de leitura que mais aprecias? Então, eu não tenho só um género de leitura que goste. Eu gosto muito pessoalmente de romances, gosto muito de ler enredos românticos e depois leio também muito literatura infantil-juvenil devido à minha profissão. Tento ler para usar na minha profissão e porque realmente gosto da magia dos contos e das fábulas e desse mundo. Preferes ler em suporte digital ou em papel? Eu prefiro ler pessoalmente em papel. Eu gosto de folhear o livro e pronto, e voltar atrás e ler do que estar propriamente em frente a um tablet ou a um computador. Gosto mesmo de sentir o papel e de transportar o livro. Criei esse hábito e prefiro ler em papel. O teu dia-a-dia tem muita leitura, porquê? Por norma, sim. Tento tirar um bocadinho de tempo do meu dia para ler. Claro que há uns dias que mais, outros dias menos, mas tento ler porque realmente acho que aprendo e são momentos que a mim me acalmam e como gosto, tento tirar e gerir o meu tempo de maneira a que consiga ler. Escolhes o livro de acordo com o teu estado de espírito? Sim, por norma sim, também só se me for oferecido ou assim alguma situação que me aconselhem, mas se for eu a comprar, sim, tento escolher e depois de começar a ler, levo o livro até ao fim, não costumo pausar o livro, ir buscar outro, isso não, mas na fase inicial tento escolher assim, o que é que me apetece ler agora e tento ver de acordo com o que o meu estado de espírito disser na altura, eu escolho, sim. A leitura é um género de refúgio para certos problemas? Sim, eu acho que sim. Que realmente quando temos alguns problemas nos podemos refugiar na leitura porque nos acalma e nos ajuda e muitas das vezes encontramos na leitura uma solução ou uma maneira diferente de ver o problema e que nos ajuda realmente a ultrapassá-lo e a encarar às vezes de outra maneira, a ganharmos coragem de enfrentar. Achas que ler é um passatempo acessível a todos? Porquê? Sim, acho que sim, que se nós realmente tivermos o gosto de ler, quisermos realmente ler, arranjamos sempre forma de arranjar um livro. Hoje em dia também através do mundo digital é fácil e acessível, por isso sim, se as pessoas quiserem, acho que é de fácil acesso, na minha opinião. Qual foi o livro mais recente que leste e o porquê da escolha? Então, o livro mais recente que li, ainda não acabei, chama-se Conversa com o Diabo, que me foi aconselhado pelo meu tio, emprestado, aliás, e o escritor é Napoleon Hill. É um livro de desenvolvimento pessoal e estou a gostar muito, porque para além de ser aconselhado por uma pessoa especial, foi entendido por essa pessoa que seria uma leitura para mim, não é? Feita para mim, entre aspas. E sim, estou a gostar muito, aconselho o livro, principalmente a jovens da minha idade que queiram aprender sobre desenvolvimento pessoal e ver a vida de outra maneira. Aconselho esse livro. De que é que se trata esse livro? Fala sobre chama-se mesmo A Conversa com o Diabo, porque o escritor tem um diálogo com o diabo. Então ajuda-nos a ultrapassar
os medos, os aspectos negativos que a nossa mente detém e de forma a vermos a vida de outra maneira e a ajudar-nos a lidar connosco próprios, digamos. Recomendarias o livro a outras pessoas? Sim, recomendaria, principalmente a jovens da minha idade, por isso mesmo, por ser um livro de desenvolvimento pessoal, acho que toda a gente devia ler, também porque é de leitura fácil e sim, aconselharia. Qual foi o livro que mais gostaste e o porquê? Então, esta pergunta é difícil, escolher um é sempre difícil, mas sim, se calhar, como eu gosto muito de literatura infantil-juvenil, se calhar aconselharia o livro O Segredo do Rio, que é de Miguel Sousa Tavares, porque tem uma história especial e pronto, de alguma forma me cativou a história e aconselharia, sim, também, e é o meu livro preferido, talvez. Costumas ler coleções de livros? Se sim, qual foi a tua favorita? Ultimamente não tenho lido coleções. Tento procurar daquele género, do mesmo escritor, mas coleções não tenho lido. Lia quando era mais adolescente, se calhar lia a saga do Crepúsculo, alguns do Harry Potter, mas coleções ultimamente não tenho lido. Qual é o teu escritor favorito? Tens algum? Tenho alguns, mas no romance gosto muito de Nicholas Sparks e sim, é, digamos, o meu preferido. Quanto tempo demoras a ler um livro? Depende, essa pergunta é um bocadinho subjetiva, mas depende do tempo, da disponibilidade que eu tiver. Por exemplo, quando estou de férias, leio um livro numa semana, mas estando a trabalhar demoro um bocadinho mais, mas tento pelo menos todos os dias tirar meia hora, mais ou menos do meu dia para ler. Às vezes consigo ler, sei lá, 2, 3 semanas, se a leitura for fluida e realmente eu estiver absorvida na história, depois já quero saber o enredo e o final e dou por mim e o livro já está a acabar e por isso leio rápido. Costumas ler em português ou também o fazes noutras línguas? Então, ler livros, costumo ler maioritariamente em português. Por exemplo, às vezes artigos, notícias, leio em inglês ou, a maioria das vezes também relacionado com a minha área de trabalho, se for pesquisas, formações, faço noutras línguas. Mas, assim, leitura em casa com livros, por minha vontade, por norma, é em português, sim. Na tua opinião, qual é o melhor momento e lugar para ler? Na minha opinião, a leitura requer um sítio calmo, por norma assim um cantinho. Eu gosto de ler no meu quarto, com tranquilidade, preferencialmente à noite, mas também gosto de ler, por exemplo, em viagem, na praia também gosto muito de ler. Tento que haja pouco barulho, porque senão depois não me consigo concentrar e acho que é o momento ideal, com tranquilidade. Já releste algum livro? Se sim, qual? Não tenho por hábito reler um livro. Costumo assim, se alguma parte for mais significativa, sublinhar, para depois, se quiser voltar a ler, não é? Consultar, vejo o sublinhado, vou folhear, procuro e releio aquela parte. Mas um livro todo não tenho esse hábito de voltar a ler. Gostaríamos muito que partilhasses connosco uma breve leitura. Então, posso partilhar convosco a leitura do livro que eu disse que era, pronto, o meu preferido, que eu elegi, digamos, que é O Segredo do Rio. Então, o enredo retrata a história de uma amizade entre um menino e um peixe e é uma história mágica, com muitos sentimentos e envolvente, acho que vocês deviam ler. E que a mim me cativou, e há uma passagem que a mim me ficou marcada, que diz: este rio tem um segredo e esse segredo é só meu. E é uma história muito especial. Por avaliações ou opiniões na internet, ficas interessado em algum livro? Sim, às vezes vejo nas livrarias online ou por comentários, sim, se for um livro com bastantes avaliações positivas e comentários a aconselhar, eu realmente fico curiosa. Depois também vou ler a sinopse e se for uma história interessante, sim, facilmente compro porque
se foi bem recomendada à partida, posso gostar, não é? Rita, muito obrigada por este momento de partilha e pelos teus conselhos sobre leitura. Até breve. Terminamos assim mais um A Ler é que a gente se entende.